Boa tarde, amados irmãos. Vou trazer aqui um versículo para reflexão. Se encontra em Salmos 30, versículo 5. Diz assim: Porque a sua ira dura só um momento, no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero que você reflita nesta parte B, onde diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Por mais que esse versículo diga que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, a gente sabe que muitas das vezes não é assim que acontece. Essas noites se prolongam, noite após noite. No nosso amanhecer, ganhamos o renovo, a força de Deus, conseguimos passar o nosso dia, mas então mais uma vez à noite, tudo se inicia. A gente tem vários exemplos bíblicos, como o Jeremias, foi um homem muito forte, um homem ali separado para Deus, para fazer o que Deus havia chamado ele para fazer. Deus chamou ele como profeta, E ele não queria, mas ainda assim, quando você tem um chamado de Deus, para Deus não tem como dizer não. E então a história de Jeremias se baseia num sofrimento de pregação para um povo que ouvia, mas não obedecia. E Jeremias veio a sofrer muitas e muitas coisas por pregar a palavra de Deus. Simplesmente por pregar, por obedecer. A gente vê isso também na história de Elias. Elias foi levantado, de uma cidade pequena, uma terra desconhecida, para ir e confrontar, o rei de Israel, o Acabe, e a Jezabel, onde ali estavam fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Elias, o profeta, que a Bíblia nos diz que também era um homem sujeito às concupiscências, sujeito a falhas, sujeito a tudo de errado, como qualquer um de nós. Elias foi um homem tremendamente usado por Deus. Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal e clamando a Deus, numa oração de, posso dizer, de menos de 1 minuto, após ele restaurar o altar, desceu fogo dos céus e consumiu, ali o altar, mesmo com água. Foi tremendo para quem conhece essa passagem. Mas Elias temeu e fugiu e pediu a morte, pois ele também era homem. Quando sobre a vida dele estava uma ameaça de morte, onde Jezabel havia ameaçado, dizendo que queria a cabeça dele numa bandeja. Iria matá-lo, assim como matou outros profetas antes dele. Mas o que eu quero que você entenda é que todos nós somos sujeitos a essa dor, a este tempo, a este período doloroso. Alguns chamam de deserto, alguns chamam de prova. É claro que isso tem diferença, e das vezes não é nenhum nem outro. Às vezes é pela nossa desobediência que a gente tem essas noites e esses dias que parecem não ter fim. Mas é bom lembrar que assim como Deus era com estes homens, Ele é conosco. Ele prometeu estar conosco até os confins dos séculos. Ele refrigera a nossa alma, Ele é a nossa fortaleza. Tem um salmo também que diz que Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente nos dias de atribulação. Então o que eu quero que você entenda é que você, por mais que essas noites sejam recorrentes, que você não perca a sua esperança, que toda manhã Deus vai renovar a tua força.
pois Ele cuida de você até mesmo quando você está dormindo. Tá difícil, a luta tá grande, mas pensa só. Um homem que venceu 450 homens, clamando a Deus, poderia também clamar para que Ele intervisse, para que ele não fosse morto. Mas o seu temor, a sua dor era tão grande que ele fugiu, caminhou longos dias, né? Parou debaixo de uma árvore, pediu a morte, um anjo o alimentou, depois ele se escondeu em uma caverna, foi novamente alimentado, e ali, né, o anjo do Senhor disse a ele: alimenta, levanta, porque o caminho ainda é longo. Você ainda tem muito a caminhar. Para ele, aquele dia era 40 dias de caminhada, que ele caminhou com aquela alimentação. Que ele caminhou porque Deus havia fortalecido ele. Mas o que eu quero que você entenda, que a nossa caminhada ainda não parou. A nossa caminhada ainda não findou. Pois a Bíblia nos ensina que devemos perseverar até o fim. Pois a coroa da vida só será dada àquele que persevera até o fim. Talvez a gente espere que Jesus volte, e sim, eu espero, mas eu não sei quando ele virá. Mas eu também não sei quando será o meu último dia. Talvez possa ser hoje ou amanhã. Eu tenho que perseverar, porque Deus, Ele é comigo. Eu também passo dor, eu também sofro, eu também caio, me levanto, prossigo, quero desistir, mas Deus está ali me fortalecendo e me sustentando. Talvez para você que está distante de Deus pareça difícil. Busque a Deus e você verá que a tua força vai ser maior. Porque a palavra de Deus nos ensina que Ele é a nossa rocha, né? Ele é a rocha eterna. E meus irmãos, acredite, tem gente que diga que começa a buscar a Deus e vê dificuldade na vida. E que quando não buscava, não tinha. Sabe por quê? Porque quando você não busca a Deus, quando você não entrega a tua vida a Deus, você já está na mão de Satanás. Então ele não precisa se levantar, não precisa colocar dificuldades para que você pereça, porque você por si próprio já está se lançando no inferno. Mas quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a obedecer a Deus, assim como estes profetas mencionados aqui obedeciam, vai ter levante, vai ter perseguição, vai ter luta. Mas assim como o Senhor enviou um anjo numa noite para derrotar um exército de 180 mil homens, apenas um anjo, para que o povo de Israel vencesse, ele também, na verdade, nem lutaram, né? Mas, ou seja, venceram sem lutar, ele também faz isso na nossa vida. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne, meus irmãos. É contra principado e potestades, é contra Satanás. E ele tem um exército. Mas Deus, Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. E Ele está do nosso lado. Então não desista. Não desista, porque esse choro vai findar. E quer saber de uma coisa? Lá no céu não haverá mais dor. Não haverá mais lágrima. Não haverá mais choro. Busque pela eternidade com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida. Talvez para você pareça impossível o que está acontecendo na tua vida, você sair. Mas não é. Pois eu sirvo um Deus, que é o Deus do impossível. Amém? E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, pode ser o momento que você está passando, não está vendo a provisão, não está vendo a cura, não está vendo o milagre. Permaneça e você verá. Porque Deus, Ele é Deus. E Ele é justo. Amém?
essa luta me matar, espero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. Amém? Se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã, porque a provisão ela vem de Deus. E Deus é contigo. Que Deus te abençoe e a paz seja convosco.